Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. E nós estamos numa série que chama Cresça, Cresça. É o nosso desafio, é o nosso destino, é o nosso chamado. Essa série é sobre maturidade cristã. Essa série não é uma série muito para dizer assim, olha, conquiste, expanda os seus negócios. Nem por isso eu acho que a bênção de Deus não possa estar aí. Mas essa série é para maturidade cristã. É para que você cresça em Deus, para que você cresça para Deus. Essa série, querido, é um clamor do céu dizendo para você que chegou o tempo de você crescer. É crescer ou crescer. Você pode dizer isso, querido, é crescer ou crescer. E na primeira semana passada, nós estamos falando sobre caminhos para a maturidade a partir das cartas de Paulo. Em cada carta de Paulo, nós olhamos para um caminho para a maturidade cristã. Semana passada, nós olhamos para a carta de Filipenses, no domingo. O caminho para a maturidade pelo coração ensinável. Ele, com toda a revelação que ele tinha, ele disse, não julgo que haja alcançado. E muita gente, como eu disse a semana passada, pensa que tem um coração ensinável. Não, eu tenho um coração ensinável. Mas sempre escolhe pessoas para lhe dizerem a verdade. Na verdade, não amam a verdade. O que elas amam é a verdade envolvida com quem lhe passa a verdade. E muita gente não gosta de ouvir verdade repetitiva. Mesmo que não tenha mudado naquela área, e isso denuncia orgulho do coração. Quarta-feira nós falamos sobre outro caminho para a maturidade que está na carta de 1 Coríntios, que é o caminho para a transcendência, da transcendência. Se você quer ter maturidade na fé, você tem que entender que a sua vida tem que ser para além da matéria, que ela não pode ser apenas naquilo que é visto ou naquilo que é tocado, ela também tem que encontrar as suas expressões sobrenaturais, as suas expressões que são espirituais. E para isso, para que você cresça, para que você tenha maturidade na sua espiritualidade, meu desafio é para que você pegue 20 segundos do seu dia, use 2, 3, 4 vezes ao dia. Eu faço isso às vezes, coloco o meu despertador no celular, e durante o dia meu despertador, eu estou ali envolvido com as coisas da igreja, e o meu despertador toca, e eu paro, e de repente eu fecho os olhos. 20 segundos, não é muito. E você começa a pensar na bondade de Deus, na grandeza de Deus, na majestade de Deus. E de repente, quando você sentir essas afeições dentro de você, você as direciona a Deus, e você reconhece a presença, a grandeza de Deus. E de repente, querido, uma graça, uma sombra do Altíssimo vem sobre você, e se cumpre a palavra de Deus em você que está em Provérbios, que diz, reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. E quando você faz isso 1, 2, 3 vezes no dia, sem querer, você fez com que o seu dia tenha a essência, o perfume de Jesus, a atmosfera do céu na terra. A gente precisa crescer na transcendência. E hoje eu vou falar de outro caminho para maturidade, tá? Em 2 Coríntios 12, eu queria convidar você a ler. Hoje nós vamos ter uma mensagem que que vai de verso em verso, por isso é importante hoje que a sua Bíblia esteja aberta, ok? Ou o seu celular aí na sua frente, o celular, a Bíblia, viu? O aplicativo da Bíblia, irmão.
Não é o Facebook, ok? Nem o Instagram, o aplicativo da Bíblia, ok? Vamos para 2 Coríntios 12? 2 Coríntios 12. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Aí, olhe rápido que eu vou ler rápido porque é grande. Ainda que eu não ganhe nada com isso, eu passarei as visões e revelações do Senhor. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora no corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Eu evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê, ou de mim ouve, para impedir que eu me exalte por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E 3 vezes roguei ao Senhor para que tirasse de mim, mas Ele disse: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Eu fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos excelentes apóstolos, embora eu nada seja. As marcas do meu apostolado são sinais, maravilhas e milagres. Foram demonstrados entre vós com grande perseverança. Em que vocês foram inferiores às outras igrejas? É certo no fato que eu nunca fui pesado a vocês. Perdoe-me essa ofensa. Agora eu estou pronto para visitá-los pela 3ª vez. E não lhes serei peso, porque não desejo os seus bens, mas eu desejo vocês. Além disso, os filhos não devem ajuntar riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo que tenho. E também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, e mesmo assim sou menos amado. Seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astutícia. Porventura, eu vos explorei por causa de alguém que vos enviei. Eu recomendei Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Mas por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante todo esse tempo que eu estou escrevendo, eu estou defendendo a mim mesmo perante vocês? Falamos diante de Deus, como alguém que está em Cristo, e tudo que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Pois temo que ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vós brigas, invejas, manifestações, iras, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que ao visitá-los outra vez, que o meu Deus me humilhe diante de vocês. E eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual, da libertinagem que praticaram. Amém? Vamos começar aqui entendendo essa igreja de Corinto, quando ela foi fundada, até a gente chegar nessa epístola aqui. O apóstolo Paulo, por causa de uma visão, que ele estava em Trode, ele entrou na Europa. Ele entrou na Europa por Filipos, que hoje é a Grécia, na época chamava Macedônia. Depois ele foi para Tessalônica, e depois ele chegou a Corinto, que era a maior cidade daquela região. Corinto era um centro populacional, de comércio, de literatura e religioso. E naquele local, o apóstolo Paulo,
ergueu uma grande igreja, grande, talvez a maior igreja da Grécia, com certeza a maior igreja da Grécia. E não só de tamanho, mas essa igreja, ela dispunha de dons espirituais. Era o grande orgulho de Paulo na Grécia, na Europa, porque era uma igreja que se movia em dons, e ela era poderosa, e ela era grandiosa, era uma igreja divina, de Deus. Mas Paulo, obviamente, teve que deixar aquela igreja. Ele ficou 1 ano e meio ali, foi a igreja que ele mais ficou 1 ano e meio. Ele teve que deixar aquela igreja, porque o alvo dele era abrir outras igrejas. E certa vez ele estava em Éfeso, pensando na igreja de Corinto, e ele disse: eu vou enviar Timóteo. Timóteo, no texto, em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 17, deve estar aqui no texto, ou se você quiser abrir, ele diz assim: por vossa causa eu vos mandei Timóteo, meu filho amado, fiel, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo. Ele manda Timóteo. Timóteo era um rapaz, só que o tiro sai pela culatra. O que acontece? Aquela igreja pensa que foi arrogância de Paulo enviar um garoto tão novo como Timóteo. Quem ele pensa que ele é? Porque ele nos obrigou agora a estar debaixo de um rapaz sem experiência. E Timóteo não tem sucesso naquela igreja, ao ponto dele sair dali triste. Quando ele encontra com Paulo, ele mostra: tem alguma coisa errada lá em Corinto. Lá em Corinto, na igreja, tem um fermento, existem coisas por debaixo que eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, o negócio lá está nebuloso, é melhor você ir lá. E a Bíblia diz que Paulo foi a segunda vez em Corinto, e para resolver seus problemas, para resolver problemas naquela igreja. E quando ele chega lá, uma pessoa afronta Paulo. 2 Coríntios 7 e 12 vai estar aqui atrás, ou na sua Bíblia aí, é bom que você siga comigo. Olha o que ele diz: portanto, ainda que eu vos escrevi, não foi por causa do agravo que ele me fez, nem por causa de que eu tenha sofrido agravo. Ou seja, alguém resistiu Paulo na cara. Alguém se ergueu contra o ministério dele. 1 ou 2 ou 3 pessoas, segundo os eruditos, se ergueram contra o ministério dele naquele lugar. Fizeram oposição a Paulo. Isso entristeceu ele tanto. Olha em 2 Coríntios 2,5, se está aqui atrás, você lê comigo. Ele diz assim: se alguém tem causado tristeza, não tem causado apenas em mim. Ele fica triste com essa situação. Ele enxerga que essas poucas pessoas se levantaram como um fermento para atrapalhar a vida da igreja. E ele escreve essa carta de 2 Coríntios, e ele se sente tão agravado, tão desafiado, que ele sai e vai para longe, e ele escreve a carta de 2 Coríntios. É uma carta de lágrimas, gente. 2 Coríntios 2,4, você pode ver aqui atrás, ele diz assim: porque em muitas tribulações e angústia do coração eu vos escrevi. Com muitas lágrimas, eu estou escrevendo isso aqui, eu estou chateado, eu estou triste. Por quê? Porque ele tinha 1, 2 ou 3, no máximo, os eruditos dizem, no máximo 3 pessoas, que estavam gastando a sua energia, que estavam gastando o seu emocional, e não é isso um fato na nossa vida, gente. Às vezes na sua vida que é disputada e tem tanta gente ao seu redor, às vezes tem uma pessoa lá no seu dia a dia que gasta 80% da sua energia emocional. Às vezes é 1, 2 pessoas que praticamente sugam você de uma maneira que parece que as outras
centenas na sua vida, na empresa, na casa, na família, é tudo leve, mas tem aquele, quantos sabem o que eu estou falando aqui? Mas tem aquele ou aquela que são um peso e que são um jugo e que te sugam emocionalmente. Olha, todo mundo tem alguém assim na vida, e se você não tem alguém, eu profetizo. Não profetizo, ok? Eu só profetizo que eu sei que vai ter, porque é inevitável, faz parte do caminho da nossa maturidade, e é isso que o texto diz aqui, faz parte do caminho do nosso crescimento pessoal e da nossa maturidade em Deus. Paulo enfrentou resistência, colisão. Ele enfrentou alguém que lhe resistia na cara, e nós vamos enxergar nesse texto. Por isso eu queria que todo mundo, aí se você tem a Bíblia, nós vamos caminhar aqui como ele, e a palavra de Deus para você hoje aqui. Nós falamos sobre crescimento através do coração ensinável, nós falamos sobre crescimento através da transcendência. Hoje nós vamos falar sobre crescimento a partir das pessoas difíceis na sua vida. A partir das pessoas difíceis na sua vida. Olha, vamos lá. Está pronto aí? Está pronto aí, irmão? Então vamos. A rocha. É ótimo, né? Vamos lá. 2 Coríntios 12, 10. Vamos lá, caminhando comigo na Escritura. Nós vamos fazer um exercício de olhar para a Bíblia hoje, um ambiente onde a gente olha para a Escritura e cresce na Escritura. 2 Coríntios 12, 10. Vamos lá. Primeiro, essas pessoas negavam a autoridade apostólica de Paulo. O que é isso, pastor? Eles diziam assim: apóstolo são aqueles que estão em Jerusalém. Você não é apóstolo. Apóstolo, eu visitei a igreja em Jerusalém, são aqueles que estão lá. Você não tem autoridade, você não tem valor, não existe valor no seu apostolado. E o primeiro desafio para a nossa maturidade é ter alguém na nossa vida que não nos dá valor. Primeiro desafio para a nossa maturidade, e eu digo para você, inevitavelmente vai ter alguém na sua vida que faz isso por querer, ou faz isso sem ver que está fazendo. Vai ter alguém que vai olhar para você e não vai valorizar, e não vai enxergar a riqueza dentro de você, que não vai ver aquilo que Deus está fazendo, ou que você faz por ele, ou que você faz por ela, ou que você faz pela empresa, ou que você faz pela família. Vai ter alguém que não vai enxergar o teu valor, que não vai ver o quanto, aquilo que é precioso dentro de você. E como eu me comporto com alguém que não me valoriza? Como? O apóstolo Paulo mostra para a gente aqui, 2 Coríntios 12, 10. Vamos lá? Como eu me comporto? Olha o que ele diz. Eu fui nécio, lá, Coríntios 12, 10 aqui atrás. Fui nécio em gloriar-me. Vocês me constrangeram. Olha o que ele diz. Eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Como comportar com alguém que não te valoriza? Primeiro, não tente provar o teu valor desvalorizando de alguém. Olha o que Paulo diz: eu em nada fui diferente aos excelentes apóstolos. Ele não precisava falar mal dos apóstolos ou diminuir os apóstolos para que ele se sentisse melhor. Muita gente que é pegado nesse engano de ser desvalorizado e fica emocionalmente abalado, acha que vai crescer, que vai aparecer para alguém quando você diminui o outro. Você faz isso sem querer.
E você diminui alguém para que na comparação pareça que você tenha valor. Você diminui alguém para que na comparação pareça que você seja um indivíduo que vale a pena. Aqui o apóstolo Paulo, que está no momento em que ele é desvalorizado, mesmo assim ele vê a riqueza na vida de alguém. Ele olha para os apóstolos e diz, eles são excelentes apóstolos. Mas ele olha para si também e diz assim, mas eu não sou diferente. Ele não precisa baixar ninguém. Ele não precisa desfazer de ninguém. Ele não precisa chegar na empresa e dizer assim, por que aconteceu com ela? Porque ela nem é assim. Por que aquela pessoa foi promovida? Porque não é nem tão boa. Por que aconteceu aquilo? Porque aquela pessoa nem é tão bom. Ei, irmão, você não precisa desvalorizar ninguém para receber o valor que é seu. Hoje Deus te chama para ver a riqueza que existe nas pessoas. Me ajuda aí mais forte, aí que eu estou falando algo sério aqui nessa noite. Você sabe o que acontece? É que Deus vai colocar no vento o teu valor, quando você tiver um espírito de valorizar as pessoas ao seu redor. Quando você enxergar a riqueza que está nas pessoas, a riqueza que está em você vai ser vista. Quando você for um indivíduo de honra, em que você honra, que você enxerga, existem as pessoas com defeitos ao seu redor, mas quando você decidir de olhar para elas, pelo prisma da riqueza, da beleza que está dentro delas, eu digo para você, querido, Deus mesmo vai despertar os outros para a riqueza e para a beleza que está dentro de você, querido. O que acontece com Paulo quando ele é desvalorizado? Primeiro, ele não precisa desvalorizar ninguém para provar o seu valor. Segundo Coríntios 12:11, vamos lá comigo, olha o que ele diz, os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós, com paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Segunda coisa, para tratar pessoas que não te valorizam, entenda, para mostrar o seu valor, são suas obras. As suas obras, inevitavelmente e eventualmente, falarão por você. O que você faz, eventualmente vai falar por você. Ninguém pode calar o que você faz. As pessoas podem calar sua voz, mas elas não podem calar o que você faz, querido. O apóstolo Paulo diz, olha, o meu apostolado, ele foi manifesto com paciência. A Bíblia diz, olha, se você não se cansar de fazer o bem, inevitavelmente o Senhor vai visitar o bem que você faz. Se você, querido, entender que o que precisa é obra para valorizar, mas pastor, eu faço na empresa e eu não estou sendo visto, eu não estou sendo valorizado. Talvez você ache que está fazendo muito, mas não está, porque quem está fazendo muito resplandece. Irmão, deixa eu dizer algo para você, quem está fazendo muito, isso é como uma luz que vai saindo, que não pode ser impedida. Eu quero dizer para você, meu amado, quer ser valorizado, deixa que as suas obras falem por você, deixa que as coisas que você faz falem por você, deixa que as coisas que você faz para a família, mas pastor, há anos que eu faço e não sou valorizada. Olha, eu quero dizer para você, no nome de Jesus, está chegando um momento que as suas obras vão ter que ser percebidas em nome de Jesus, que elas vão ser reconhecidas em nome de Jesus, que você vai acumular tanta obra e tanta coisa boa que você tem feito, que isso vai resplandecer e crescer no seu ambiente. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite, querido? O apóstolo Paulo, como tratar alguém que não me valoriza? Muita gente, quando não se valoriza, o que acontece? Se trava. Aí você vira um ciclo de não valorização. Aquela pessoa não me valoriza, aí sabe o que você faz? Aí você, não vou fazer mais. Maduro você. Bonitinho você. Não sou valorizado, então vou dar um passo para trás. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha,
a prova do meu apostolado são as minhas obras, são o que eu faço. E o que mais? Como ele tratava com essas pessoas que não valorizavam? Vamos lá para 2 Coríntios 13:3. Olha o que ele diz em Coríntios 13:3. Ele diz assim: visto que buscais uma prova que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Olha o que ele está dizendo assim: vocês estão procurando uma prova que Cristo fala em mim? Quer dizer, vocês querem que eu prove para vocês que Cristo... E ele diz: eu não vou dar prova nenhuma, eu não vivo para provar nada para ninguém, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, eu sei, irmão, quem anda tentando provar algo para ninguém não prova nada. Quem está tentando viver a partir da aprovação de alguém não vai conseguir fazer nada na vida, e o apóstolo Paulo está nos mostrando isso. Não só tinha gente que não valorizava, como ele passava por comparação. Olha aí 2 Coríntios 12:13, está atrás de mim aqui se você não está seguindo. Olha, ele diz assim: pois em que tendes vós sido inferiores a outras igrejas? Sabe o que acontecia? Esses infiltrados aí, esses 3 miseráveis, eles diziam assim: as igrejas de Jerusalém são melhores que vocês, porque lá tem apóstolos. As igrejas, e falando e tal, são melhores. E o apóstolo Paulo diz assim: em que vocês têm sido inferiores? Em outras palavras, não me compare a ninguém. Olha, você pode até me comparar. É inevitável que alguém nos compare a alguém. Todo senso de valor que alguém vai dar a você, dá comparando, ok? Alguém, sempre assim, todo mundo faz isso, mesmo que sem querer. Porque o que eu acho de alguém vem de um valor inserido da comparação com alguém. Eu sei que a pessoa é gorda comparado a outra, ou que se a pessoa é magra comparado a outra, ou se ela é bonita em relação a outra, ou feio em relação a outro, se ele é alto em relação a outro, ou se ele é baixo em relação a outro. E todo mundo nos olha por comparação. Isso não tem problema. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Olha, você pode até me comparar, só que eu não vou entrar na comparação. Você pode até me comparar a alguém, olha, você não é como aquele, ou você não é como aquele, só que eu não me comparo a ninguém. Eu não me comparo senão a um homem perfeito que eu devo ser, que está em Cristo Jesus. Irmão, quando você não se permite comparar a ninguém, você é um indivíduo livre, poderoso. Você é alguém, querido, que só se compara a um homem perfeito que foi construído dentro da tua mente pelo Espírito de Deus. E não só, irmãos, nós estamos caminhando aqui, não só haviam pessoas que desvalorizavam e haviam pessoas que o comparavam, mas olha aqui, leia comigo aí em 2 Coríntios 12:13-14. Eles criticaram o caráter de Paulo. Ouça bem, o capítulo 8, o capítulo 9, o capítulo 10, todinho para tratar de dinheiro na carta de 2 Coríntios. Porque eles duvidaram da maneira honrosa com que Paulo tratava o dinheiro. Imagine, irmão, Paulo, que deu a vida pelo Evangelho. Olha como ele está furioso com isso aqui, no verso 13. Olha o que ele diz assim, olha o que ele diz: a não ser que eu mesmo vos fui pesado. Ele está dizendo, eu fui pesado financeiramente para vocês. Olha o que ele diz: perdoai-me a minha raiva. Ele está com raiva, perdoa o meu agravo. E ele diz: eis que eu estou pronto de ir pela 3ª vez aí, e eu não vou custar nada para ninguém. E ele diz: eu não vai ser pesado para vocês. Ele diz: eu não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não deve os filhos entesourar para os pais, mas sim os pais que juntam herança para os filhos. Irmão, eles duvidaram do caráter de Paulo. Capítulo 10, ele fica revoltado, depois você pode ler em casa, porque
duvidaram da integridade do caráter de Deus. E no caminho da sua maturidade, pessoas vão duvidar do seu caráter. No caminho para a sua maturidade, pessoas vão duvidar de quem você é. Na verdade, elas vão fazer leituras precipitadas de você. Vai ter um momento da sua vida, querido, que você vai ser firme e alguém vai pensar que você é arrogante. Que você vai tratar com amor e alguém vai dizer que você é mole. Vai ter um momento da sua vida que tudo que você faz vai ser lido de uma maneira diferente, porque vão duvidar do seu caráter. E nesse tempo em que alguém duvida do seu caráter, é hora de resplandecer, de se equilibrar. Olha, eu já vi alguns casos assim, não apenas alguns, infelizmente. De repente uma mulher começa a ter ciúmes do seu marido. Ciúmes, às vezes mesmo sem razão, por causa das inseguranças, por causa do histórico do pai, por causa daquilo que viu dentro de casa, e começa a ter ciúmes, e a gente tratando de algumas situações assim, e ciúmes, e começam a duvidar do caráter daquele homem, e aquele homem chega um momento que ele se cansa, e ele pensa assim, já que é essa concepção que ela tem de mim, já que é essa visão que ela tem de mim, então eu vou dar motivo para que ela pense de mim dessa maneira. E assim algumas, eu não vou dizer todas, eu não estou defendendo esse comportamento, mas algumas traições começam a partir de quando eu duvido do caráter de alguém tão profundamente que aquela pessoa prefere vestir aquela roupa que eu costurei para ela. A grandeza e a maturidade é nunca vestir a maldade do que os outros pensam para você. Nunca entrar no estereótipo que elas construíram na mente sobre você, ainda que seja infamatório, ainda que alguém duvide da verdade que há em você, ainda que alguém olhe para você e não dê nada para você, você sabe quem você é em Deus, querido. Você conhece, você pode olhar no espelho e dizer, eu sei quem eu sou, eu sei a verdade por qual eu vivo, eu sei o caráter que eu estou seguindo em Jesus Cristo. Você pode duvidar de mim o quanto quiser, mas eu sei quem eu sou em Deus, Pai, em nome de Jesus. Esse é o comportamento de Paulo. Ele estão duvidando do caráter dele, nem por isso ele chuta o pau da barraca. Nem por isso ele fica revoltado. Duvidou de mim, eu não. Ele está sério aqui, ele não acredita nisso, mas ele insiste num comportamento. E com tudo isso acontecendo, essas pessoas inflamando, essas pessoas perseguindo ele, olha o que acontece aí em 2 Coríntios 12, 14. Olha o que ele diz. Ele tinha visitado, não. Olha o que ele diz. Eu estou pronto para visitá-los pela terceira vez. Eu estou pronto para visitá-los. Ele não fugia dessas pessoas. Não me valoriza. Fala mal de mim. Não quer. Irmão, ele falou, vamos para cima, eu estou indo para aí. Já arrumei a minha mala, já até aluguei os burrinhos. Já estou indo, está tudo preparado, vamos ver isso aí face a face, vamos ver isso aí tete a tete, porque eu não sou uma pessoa que tem coisas enroladas dentro da minha vida, eu não sou alguém que tem coisas embaraçadas na minha vida, eu resolvi viver a minha vida completamente desembaraçada, eu resolvi viver a minha vida com tudo resolvido em nome de Jesus. Paulo, irmão, com todo esse confronto, ele não tem medo, estou indo aí, pode me esperar, eu estou indo a terceira vez aí, sabe, aí eu vou falar um pouco para os homens agora, porque mulher quando é oprimida, machucada, pelo menos a maioria, quando existe alguma coisa, o que elas fazem?
mas pelo menos elas se reeditam. Pelo menos elas, sabe, elas expressam. Mas quando um homem tem uma coisa mais resolvida, o que ele faz? Ele entra na caverna. E a caverna às vezes é televisão, é um futebol, é como ele desconecta, ele entra no mundo beta, né? Ali está na frente da televisão, está lá, e está lá a mulher cozinhando, amor, não sei o que, nem ouve, o menino passa na frente, eu vou matar você, desgraçado, ele por quê? Porque nós fugimos de resolver situações, porque a gente permite que coisas, a gente acha, irmão, deixa eu dizer algo para você e nunca mais esqueça do que eu vou falar para você, não é porque você decide não olhar para uma situação que ela não existe. Você pode negá-la o tempo todo, mas ela continua ali, ela precisa ser resolvida, ela precisa ser. Aí, sabe o que homens fazem para fazer eles entram em hobbies. Às vezes a caverna é um hobby, e assim, os hobbies de mulher, tudo baratinho, né? Mulher vai lá, compra roupa, compra lá, você é muito gastadeiro, mas a mulher vai lá várias vezes e compra pouco, o homem vai lá um hobby, compra uma bicicleta de não sei quantos R$1.000. Fala a Deus, aqui ó. Vai lá e compra não sei o quê, e entra no hobby, e entra não sei o quê, e eu sei do que eu estou falando, e usa a bicicleta 7 vezes e nunca mais usa, né? Olha, vai lá e compra, por quê? Porque são as formas de nós fugirmos. E o apóstolo Paulo está aqui, ó, eu não vou fugir não. Ei, está mal resolvido, estou indo aí a 3ª vez. Pode preparar, esquenta o feijão que a noite vai ser toda entre a gente. Eu estou chegando para colocar as cartas na mesa, para confrontar quem precisa ser confrontado, e vai ser tudo de olho no olho. Tem alguém aqui nessa noite assim, em nome de Jesus? Irmãos, nós vamos, essa série é para você crescer, é para você desenrolar muitas áreas da sua vida, é para você sair daqui correndo para resolver algo que está enrolado há anos, em nome de Jesus. Alguém crê nisso aí, querido? Me ajude aí, em nome de Jesus. Olha o que ele diz. Ele continua, 2 Coríntios 12:5. Olha o que ele diz aí, querido. Eu de boa vontade me gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. O apóstolo Paulo sabe que maturidade é fazer coisas mesmo sem feedback. Maturidade é fazer coisas por princípio, não por feedback. Irmão, nós vivemos uma sociedade que idolatra feedback. As pessoas, elas idolatram um reconhecimento. Eu estou fazendo, se a pessoa não reconhecer, eu paro de fazer. Não está nem aí para o que eu estou fazendo. Estou dentro. Você começa a fazer algo no trabalho, ninguém percebe, aí ninguém está nem aí porque eu estou fazendo, vou parar. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele diz assim, olha, de boa vontade me gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos, eu seja menos amado. Ou seja, ele está dizendo assim, eu não ajo por feedback, eu ajo por princípio. Eu não ajo para ter resposta, para ter reconhecimento. Eu ajo por princípios superiores que estão na minha alma e que me motivam. O que me motiva não é ver o quanto você gostou do que eu faço. O que me motiva é ver o quanto Deus está gostando do que eu faço. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo isso. Ainda que menos sendo amado, eu vos ame assim mesmo. E ele continua dizendo, vamos aí para 2 Coríntios 12:17. Olha o que chegou o ponto dele tratar com essas pessoas. Ele diz, porventura, eu me aproveitei de vós por algumas pessoas que eu enviei, que ele havia enviado Timóteo,
e depois enviou Tito com essa carta. Ele diz assim: eu roguei Tito, e eu enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos nós no mesmo espírito, nas mesmas pisadas? Irmão, até as coisas que Paulo fazia com amor estavam sendo entendidas erradamente. Ele enviou Timóteo com amor, foi entendido como arrogância. Olha, eu não estou profetizando isso outra vez, você pode até entender isso, mas vai haver um momento da sua vida em que você vai falar A e vão entender Z. Vai haver um momento na sua vida, irmão, que você vai dizer, mas a pessoa ficou nervosa e você diz, mas não foi isso que eu disse. A pessoa, mas você não foi isso que eu quis dizer. Vai haver um momento na sua vida, por mais que você seja bom em comunicação, vão haver pessoas na sua vida que estão tão emocionalmente machucadas, que não vão conseguir conciliar a informação que você der a elas. E para esses momentos, é onde a nossa maturidade tem que vir. O apóstolo Paulo aqui está tentando explicar para pessoas que estão entendendo errado. É onde a nossa maturidade cresce. Olha o que está em 2 Coríntios 12, 19, nós estamos seguindo, não perca. Olha o que ele diz: vocês pensam que durante essa carta aqui, eu estou me defendendo perante vocês? Ele está dizendo assim, vocês acham que eu estou me defendendo? Olha o que ele fala: falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo, e tudo que fazemos, amados, é para vos fortalecer. Maturidade, querido, não é te defender, ok? Deixa eu dizer uma coisa, é defender princípios. Olha, não existe uma pessoa mais baixa do que aquela que defende a si mesmo. Não existe um indivíduo. O indivíduo que está mais baixo na vida é aquele que defende a si mesmo. Se você tem que defender a si mesmo, é porque o seu recurso se tornou emocional, se tornou tão pequeno, tão destruído, que você tem que se defender. O apóstolo Paulo está descrevendo isso aí, e ele diz assim: você acha que eu estou defendendo a mim mesmo? Não, eu estou defendendo o princípio. Eu estou defendendo aqui, olha o que ele diz, eu estou falando em nome de Deus, em Cristo, para vos fortalecer. Olha, irmão, defenda princípios e não você. Defenda princípios, abrace princípios honrosos. Não precisa se defender na empresa. Pegue um princípio glorioso e comece a defender aquele princípio. Pegue algo maior que você mesmo e comece a defender aquele princípio. Você vai se tornar maior, mais grandioso. Mas se você se diminuir o tempo todo, está sempre com uma espada desembainhada para defender a você. Toda vez que você se defende, você se torna pequeno. Você se desfaz, você se diminui. Toda vez que você acha que você tem essa responsabilidade de defender a si mesmo, consiga coisas grandiosas na vida para você se defender. Consiga coisas maiores, sabe? Defenda o princípio da família. Olha, eu não estou defendendo a mim mesmo, eu estou defendendo a um princípio da família, ao princípio da fidelidade, ao princípio do cuidado, ao princípio do amor. Não entre numa discussão com seu marido defendendo a si mesmo. Defenda um princípio poderoso e se torne uma pessoa honrada, grande, poderosa. Tem alguém me entendendo aí nessa noite, querido? Defenda um princípio belo, defende um princípio poderoso e se torne tão grande como esse princípio. Maturidade não é defender a si mesmo, mas defender o princípio. E chega um ponto, olha só comigo, em 2 Coríntios 12, 20, você está lendo a história e o coração de Paulo. Olha o que ele diz: eu temo que quando eu for visitá-los, eu não os encontre como eu espero,
e que vocês não me encontrem como esperam. Ou seja, ele está dizendo, eu estou temendo que quando eu chegar aí, vocês não estejam do jeito que eu quero, e nem eu esteja do jeito que vocês querem. Pode ser que haja um fight. O negócio pode ficar duro. Olha o que ele está dizendo. Aí ele diz, temo que haja as brigas. Eu temo que vai haver brigas, inveja, manifestação de ira, divisões, calúnia, intriga, arrogância e desordem. Mas olha o que ele diz, querido, caminha comigo aqui, está aqui, verso 21, ele diz, mas eu receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou aí pisando pesado, e eu vou, mas chegando, eu já sei o que vai acontecer, o meu Deus vai me humilhar, para conciliar todas as coisas. Eu agora estou chateado, mas eu vou caminhando. Quando eu chegar aí, olha o que ele está dizendo, eu já sei, eu receio, ou seja, eu já sei que Deus vai me humilhar. Eu já sei que Ele vai pegar o meu coração e vai me ensinar o caminho mais poderoso. Ei, irmão, o poderoso não é aquele que ganha discussão. O poderoso não é aquele que tem a última palavra. O poderoso é o que define a última atmosfera. É aquele que quando acaba as coisas, ele definiu o estado, ele definiu a harmonia, ele definiu a paz, ele definiu a grandeza. Esse é o poderoso. Quando você olhar para um homem se humilhando ou em humildade, não pense dele pequeno, porque humildade é ferro revestido de veludo. Humildade, querido, é só para os grandes. Os fracos não conseguem ser humildes. Os arrogantes não conseguem caminhar em humilhação diante de Deus. Mas Paulo está dizendo, mesmo que haja um agravo entre nós, eu receio, porque eu conheço o meu Deus, que Ele vai humilhar o meu coração, ao ponto de eu chegar aí e resolver me humilhar diante de vocês. Esse é o nosso Deus. Alguém me ajuda aí, querido? Alguém me ajude aí. Olha, e aí a gente termina, mas eu li da metade para baixo, para a gente compreender uma coisa. Você já leu esse texto várias vezes, eu estou finalizando, querido. Você já leu o apóstolo Paulo dizendo ali, no começo do texto, ele dizendo sobre a grandeza da revelação, e ele diz assim, olha, eu conheço um homem, que há 14 anos atrás, ele começa a falar, em outras palavras está falando de si mesmo, eu fui ao terceiro céu, e eu vi coisas indizíveis, majestosas, grandiosas. Ele diz que eu não sou permitido falar. Eu tive uma revelação maior do que todos os outros apóstolos. Apenas João no Apocalipse teve uma visão assim. Mas a pergunta é, irmão, por que ele nunca falou para Corintos? 14 anos atrás ele teve a maior revelação. Por que ele nunca chegou na igreja de Corintos e disse assim, olha moçada, eu fui ao céu, e ninguém aqui tem uma insígnia maior do que eu, porque eu entrei em lugares celestiais. Por quê? Porque ele nunca precisou provar nada para ninguém. Ele nunca precisou mostrar nada para ninguém. E ele fala justamente aqui, olha, isso aconteceu há 14 anos atrás. Eu nunca falei para vocês, porque eu não queria nunca provar nada. Eu queria que vocês me entendessem por aquilo que eu fiz e por aquilo que eu falo. Essa é a grandeza de um homem. A grandeza de um homem, ele não precisa mostrar o seu tesouro interior. Ele não precisa estar falando daquilo, do mistério que está dentro de você. Você não precisa estar falando daquilo que é belo, daquilo que é grandioso dentro de você. Você apenas precisa de ser. E ser será o suficiente.
e ser vai te guiar todos os dias da sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. E olha o que ele diz no verso 5. Eu vou me gloriar, sabe no quê? Na minha fraqueza. Eu vou me gloriar. E ele diz, na minha perseguição. Eu vou me gloriar nos agravos. E ele diz, porque quando estou fraco, é que estou forte. Olha, irmão, eu quero dizer que mesmo nesse momento, alguém pode olhar para a sua vida, e a sua vida tem uma aparência de fraqueza, mas Deus está dizendo para você, você está forte, você está poderoso em Deus. E é isso que hoje é o grau de maturidade que nós vamos chegar. Quando nós aprendermos a conviver com pessoas difíceis, porque qualquer menino sabe conviver com pessoa fácil, qualquer inteligência emocional no pé consegue conviver com pessoas que lhe agradam, com pessoas fáceis, mas é só grandeza, mas é só um homem maduro em Deus que consegue conviver com pessoas difíceis. E é essa maturidade que Deus está chamando de você em nome de Jesus.